Bom, gente, primeiramente eu quero iniciar esse vídeo deixando aqui perguntas que não se cala. Você acredita em sonho? Até onde nós devemos dar um voto de credibilidade em sonho? Pois bem, hoje, através deste vídeo, eu vou falar de mistérios nas minhas noites com Deus. Você acredita em mistério? Então presta atenção neste sonho. Eu sonhei naquela noite. Eu estava dentro de uma van, junto com a minha esposa, um irmão meu na carne, e eu levava na mão um copo de leite. Eu ia tomando no caminho e seguia em direção à cidade de Pirassununga. Eu morava na cidade de Leme, dentro desse sonho. E estava indo para Pirassununga fazer uma faculdade. Eu estudava numa faculdade. Eu não era este homem de hoje. Eu parecia ter 20 anos. Eu voltei no passado. E chegando até aquela escola, nós descemos daquela van, minha esposa e meu irmão, eles seguiram para as salas de aula. E eu não portava de material nenhum na minha mão, além daquele copo de leite que eu fui tomando no caminho. Então eu fui procurar um sanitário, eu estava bastante apertado, e depois eu tinha que procurar a sala da diretoria para buscar informação de qual sala eu iria estudar. Eu estava totalmente desinformado. E era uma escola muito grande, se perdia no meio da multidão. E enquanto eu caminhava em busca daquele sanitário, eu observava as áreas descobertas da faculdade, que parecia estar em reforma, muitos pisos ainda no concreto. Dava a entender que o chão estava sendo preparado para receber os pisos. E eu não conseguia encontrar o banheiro. Então passou por mim uma mulher negra, uma mulher muito bonita, nova, e eu perguntei para ela: minha senhora, você pode me indicar aonde fica o sanitário? Ela respondeu: siga-me e eu vou te levar até lá. E no caminho, no percurso, ela perguntava para mim: você é novo aqui? Está começando hoje? Eu falei: sim, estou começando hoje a fazer a minha faculdade. E ela seguiu sentido a cozinha, o restaurante, dava a entender, como ela conversava ali com as mulheres, dava a entender que ela era uma das carregadas, uma chefe de cozinha. Então ela falou para suas amigas: olha, nós temos um moço novo começando a estudar hoje. Olha só que moço lindo. E eu vou fazer um lanche bem delicioso para ele. Eu respondi para ela: moça, eu não quero lanche. Eu só quero um banheiro. Por favor, me indica onde fica o sanitário. Eu estou apertado. Então ela falou: sim, moço, eu vou te levar até lá. Então ela me acompanhou até a porta do banheiro e falou assim: aqui os banheiros são muitos, tem centenas de banheiros. Fique à vontade. E ela retornou para o restaurante. E eu fui procurar desaguar ali no primeiro vaso, estava tudo entupido. Fui no segundo, entupido, no terceiro, tudo entupido. Aí aqueles meninos, aqueles moços que estavam ali, vendo isso, começaram a cair na gargalhadas, zombar, tirar sarro e falar para mim: olha, aqui é assim, você tem que fazer tudo em prestação, é um pouquinho em cada vaso, porque não desce, está tudo entupido. E cascava o bico, eles caíram na risada. E eu fiz ali o que tinha de fazer e saí.
em busca daquela sala da direção. E de repente eu me vi num caminho escuro. Eu estava dentro do canteiro da faculdade. E era uma estrada escura, não se via o caminho. E aquela multidão todas desapareceram. Então eu vi que aí caminhava na minha frente um casal de jovens, um casal de negros, né? Menino, negro. E eu me acelerei, era um lugar bastante sombrio, dava medo, bastante escuro. E eu me aparelhei com eles para ter aquela companhia, aquela segurança. Então aquele jovem olhando para mim me perguntou: quem é você, moço? De onde você veio e qual é a sua nacionalidade? Eu não conseguia responder. Eu abaixava a cabeça e continuava caminhando, e ele insistia nas perguntas. Isso me subiu a ira pela cabeça, e eu, na minha ignorância, eu perguntei: que tenho eu contigo? Eu não te devo satisfação da minha vida. Então eu comecei a correr na frente dele. E assim que eu percebi, eu vi que vinha subindo de encontro com a gente uma multidão de jovens. Então eu olhei para o céu e falei: Senhor, que faz eu num caminho como esse, um caminho escuro, sem ninguém? Não conheço ninguém, Senhor, num lugar perigoso desse. Então eu vi que o céu se abriu e um anjo veio ao meu encontro. Parecia ser uma águia resplandecente e entrou no meu corpo. E eu me possuí daquelas asas e saí voando sobre a cabeça daqueles jovens. E aqueles jovens pareciam ser espíritos perturbados. E eles saltavam e tentavam me pegar enquanto eu passava sobre a cabeça deles. Quando de repente eu senti que alguém aparelhou do meu lado direito. Então eu olhei, era aquele moço. Ele estava na mesma posição minha, também tinha asas. Era ligeiro e falava já vozes estranhas. Ao abrir a sua boca, o céu parecia explodir. Não era mais a voz de um homem, de um jovem. Parecia um boi, um leão rugindo, não sei. Então ele, olhando, fitou os olhos em mim e falou: eu sabia que você era diferente. Eu sabia que você não era humano. E eu sei que você veio atrás de mim. O que você quer comigo? Eu disse: eu não quero nada contigo. Afasta-te de mim, eu não quero nada contigo, não tenho nada contra ti. E ele falou: sim, foi atrás de mim que você veio nesse lugar. E ali travou-se uma guerra, e foram horas de batalhas. Parecia duas águias travando uma guerra de vida ou morte no espaço daquele universo. E eu consegui vencê-lo. Nós caímos como duas águias se enrolando pelo chão. E eu peguei sobre os pés daquele moço e comecei a malhar sobre as colunas daquela escola, as paredes de concretos. As minhas roupas, toda embranquecidas, ficaram vermelhas, salpicadas de sangue. Eu senti aquele sangue quente correr sobre o meu rosto, que chegava a cobrir os meus olhos. Mas eu matei aquele moço. Ele ficou como uma vara seca, sem folhas na minha mão. E eu a arremessei na escuridão daquele universo. E ele partiu para aquele abismo, uivando como um boi. E eu já todo machucado, todo ensanguentado, eu saí gateando, não aguentava mais andar, minhas asas todas feridas. Eu saí encostando sobre as paredes, quase que caindo, e vi uns buracos, umas grelhas
Era ali umas galerias de ferro no meio de uns concretos, e eu entrei por aquelas galerias de ferro e fiquei ali escondido até passar aquele cansaço, aquela dor e aquele sofrimento que eu estava sentindo. Então eu senti que passou por sobre aquelas grelhas do lado de fora os pés daquele moço. Ele calçava umas botas de ferro, tinha umas esporas no calcanhar que arrastava sobre aquelas grelhas e fazia aqueles barulhos horríveis. Então eu ouvi a tua voz. Onde você está? Eu sei que você está escondido aí debaixo. Achou que tivesse me vencido? Não, você não me venceu. E eu voltei para acabar com você. Eu vou matar você. Eu olhei para o céu e comecei a chorar e falei com Deus: Senhor, o que faço agora, Senhor? Eu não tenho mais força para guerrear. Não tenho mais forças para lutar. Minhas asas já não levantas mais a voo. Meus pés, minhas garras estão feridas. Como lutarei com este homem? E de repente, olhando pelos frestos daquele buraco, aquelas grelhas, eu vi que uma luz, o céu se abriu, partiu ao meio, uma luz desceu sobre a minha cabeça e me tomou naquele momento. E eu vi que eu não era mais o mesmo. E eu enfiei a mão por aqueles vãos daquelas grades e peguei no pé daquele moço e puxei para dentro daquele bueiro. E ali travamos mais uma guerra. E era uma guerra sangrenta. Desta vez eu peguei sobre os seus pés e parti ao meio, até a altura do pescoço. E olhando um pouco à minha direita, eu vi um bloco de cimento e eu peguei aquele cimento com as duas mãos e comecei a macetar a cabeça dele. E quando eu vi que ele já não tinha mais vida, eu lancei aquele bloco, olhei, eu me afastei. Eu falei: Senhor, Senhor, o que aconteceu comigo, meu Deus? Eu matei um homem. Não foi isso que o Senhor me ensinou. Não foi isso que eu aprendi de ti, Senhor. Eu tirei a vida de um meu semelhante. Eu sou o responsável pelo sangue deste homem. Por que, meu Deus? Então um anjo apareceu e disse: Você não matou um homem, você não tirou uma vida. Hoje você venceu o inimigo. Você venceu Satanás. Então eu vi que desceu do céu, pós aquele anjo, um pinheiro, uma árvore bonita. Ele desceu do céu até a terra e se abriu aqueles galhos. E eu saí daquelas grelhas e fui engateando até chegar àquele pinheiro e comecei a escalar aqueles galhos. Eu tinha a leveza de um beija-flor, porque eram galhos finos, sensíveis, e eles não quebravam. E eu fui subindo sobre aqueles galhos, até ver a porta do céu se abrir. E surgir um anjo, me estendeu as mãos e disse: Vem. E me acolheu para dentro do céu. Então eu entrei e fui olhando pelas paredes, umas paredes azulzinho, bem clarinho, parecia cristais. E eu não aguentava mais. Eu fui caindo e deitando e já me repousando. Então aquele anjo falou para mim: Deita e descansa, porque a tua guerra acabou. Venceu-se as batalhas. Não existe mais guerras. Você venceu suas guerras. Deite e descanse. Até uma segunda ordem. E eu ouvi que daquelas paredes começou a sair umas vozes. Quando estiveres triste, lembra-te do teu Criador.
Não chores, não reclame, não questione o Senhor teu Deus dos teus problemas. Quando travares uma guerra, põe-te à presença do Deus dos exércitos, pois o Senhor de Israel será o teu escudo e a tua fortaleza. Maneja a tua espada, mantendo-se a fé e a posição firme no teu Senhor. Não aparta-te nunca do teu Deus. E aquela voz foi falando e desaparecendo aquela imagem daquela parede. Então eu me levantei, eu criei força naquele momento e entrei numa sala à minha direita, pelas paredes mesmo, não tinha porta. E vi ali um moço caído. Estava ali aquela cozinheira, estava ali o diretor da escola que eu procurava, e aquele moço que eu matei naquela guerra. Eu olhando para ele, ele estava com uma feição bonita, não parecia estar morto. E de repente entrou aquela jovem e ela chorava como uma criança e dizia: Senhor meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele era meu amigo, ele era uma boa pessoa. O que fizeram com ele? Por que fizeram isso com ele? Eu levava sobre o meu ombro uma capa na cor marrom, uma capa aveludada, e eu pedi para que eles todos se afastassem. Então eu lancei aquela capa dos pés à cabeça, e aquele corpo levantou. E eu disse: levanta-te, amigo. Eis aí os teus amigos, eis aí a tua amiga. Receba-os. E aquele jovem fitou os olhos em mim e saltou no meu pescoço. Ele beijava meu pescoço e chorava. Ele chorava como uma criança. E ele começou a abraçar aquele diretor, aquela mulher, aquela jovem, e não tirava os olhos de mim. Eles perguntavam: como você fez isso? Ele estava morto. Então eu, olhando para aquela porta, aquela direção, eu disse para eles: eis aí o caminho. Jovem, eis aí o teu amigo, vá, siga o seu destino. E eu seguirei o meu caminho com o meu Deus, com o meu Senhor. Aquela cozinheira olhando para mim disse: antes de você partir, passe lá na escola e pegue o seu copo. Eu lavei, está limpinho e guardado lá. Não vá embora sem me visitar naquela escola. E aquele jovem, ele não tirava os olhos de mim. Ele abaixou a cabeça e seguiu o seu caminho com aquela jovem. E eu ouvia as suas últimas palavras. Você lembra no caminho, quando ele apareceu diante de nós? Aquelas perguntas que eu falava para ele, que eu fazia para ele. Eu sabia que ele não era humano. Aquela capa que ele passou sobre mim me devolveu a vida. Sim, era a capa de Elias. Por isso que ele conseguiu devolver a minha vida. E eles seguiram aquele caminho. E eu acordei daquele sonho. Eu deixo aqui essa pergunta. Por que Deus me dá esse tipo de sonho? São sonhos amistosos, sonhos impactantes, cheios de mistérios, de curiosidade, sonhos sem resposta. Por quê? O que Deus quer comigo e o que Deus quer em me dar esses tipos de sonhos? Você acredita em sonho? Deixe aí o seu comentário.